Boa tarde, que bom estar aqui com vocês novamente. Quanto tempo, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo, bom, na próxima estaremos juntas, na próxima estaremos juntas, mas não estamos. Não estamos, então que se cumpra, né, a vontade do Pai. As saudades é grande, eu já me sinto um pouco mais segura, tomei a primeira dose da vacina, graças à Xepa, aquela sobra de vacina. Anteontem, foi um dia muito feliz, tive muita gratidão e tive a sensação de estar ganhando na loto, sabe? Uma coisa que eu não esperava, estava preparando a palestra do Betânia, tocou o telefone, era do posto de saúde, 15 para 7 da noite. Lá fui eu, tomei minha vacina e continuo aqui quietinha, tomando todos os cuidados, né? Porque é assim que nós vamos vencer esse vírus. Falando em palestra do Betânia, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a adolescência. Ixi, já tem gente pondo as mãos na cabeça. Adolescência, que tempo mais difícil. Gente, não é um tempo difícil, é um tempo de transformação. Tudo aquilo que mexe com a nossa ilha de conforto nos coloca mesmo em situação desagradável, nos coloca em condições de insegurança. E isso é muito normal. E os adolescentes, quando passam por isso, estão tendo exatamente essa sensação. Então vamos lá. Conceito de adolescência. O que é adolescência? No Brasil, a gente vai falar de uma coisa assim de lei, para que a gente tenha noção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela começa aos 12 e vai até os 18, provavelmente para coincidir com a maioria penal do Brasil. Hoje em dia ela não vai até os 18 não, viu? Ela segue aí bem para dentro dos 18. Eles são imaturos, não tomam suas vidas nas mãos e continuam aí na fase da adolescência por um bom tempo. Que mudanças acontecem na vida de um adolescente, de uma criança que está saindo da primeira infância e entrando para a segunda infância, num ciclo diferente em todos os sentidos? Quais os sentidos? O que isso modifica, né? Modifica a parte física, a parte psicológica e a parte comportamental. A primeira mudança observa-se geralmente na parte física. Esse período é um período muito difícil para o adolescente. Essa mudança, esse se desligar do corpo infantil. Se desligar do corpo infantil traz para o menino, para a menina, para o jovem, uma insegurança muito grande com relação à aceitação, com relação à família, com relação à responsabilidade, entendeu? Esse se desligar do corpo físico não é só a parte física que está em movimento, é a parte emocional, né? O mais comum é encontrar adolescentes com postura desengonçada, não é? Movimento pouco harmonioso, a perna vai para um lado, o braço vai para o outro, eles ficam muito desengonçados, eles se batem em tudo, porque eles vão perdendo aquela noção do espaço que eles tinham, que era um espaço menor, né? Comparado à saída do bebê do ventre para o mundo, né? O bebê quando sai do ventre para o mundo, o que acontece com o bebê? Ele começa a se adaptar, ele começa a perceber que ele tem mais espaço e aquilo causa sim um desconforto ao bebê, porque ele estava ali, né, alinhado, protegido e amparado. E o adolescente, é isso que ele sente. Ele saiu de um útero, onde também ele era abraçado, onde ele era aconchegado, compreendido, tudo que fazia era uma gracinha, não é verdade? Então é um romper novamente com o corpo, vai assumir um novo espaço,
E isso mexe, mexe e mexe muito. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês têm que entender que é um momento delicado. Por isso que às vezes eles parecem chatos. Tá? A partir dessas modificações orgânicas, começa a chamada fase da puberdade. A puberdade, então, não é o mesmo que a adolescência, mas ocorre dentro da adolescência e marca organicamente o início da preparação do sujeito para a procriação. A puberdade é quando o corpo se prepara para poder procriar, reproduzir, gerar vidas. Olha que bonito, né? E é difícil, né? A gente saber que a gente pode começar a gerar vidas. Responsabilidade. Não parece, mas isso passa na cabeça do jovem. Né? Ele percebe que o corpo dele está mudando. Ele percebe que algumas coisas não estão bem. Né? A idade do início da puberdade também varia em função do sexo. Nos meninos, ocorre em torno dos 12 aos 14. E nas meninas, a puberdade ocorre entre os 10 e os 13. Assim, a puberdade é marcada pelas características físicas descritas a seguir. Eu vou ler para vocês. Nos meninos, modificação no timbre de voz, aumento da largura dos ombros, eles vão ficando mais fortes, né? Mais encorpados, do pelo no rosto, das espinhas, dos pelos nas axilas, nas regiões pubianas, o crescimento do pênis, dos testículos e o surgimento da primeira ejaculação. Então, olha quanta coisa se transforma. Olha quantas emoções explodindo dentro deste ser. Como não se tornar um cara chato? Com tanta coisa acontecendo. É a mesma coisa que quando a gente vai envelhecendo. Só que a gente não tem essa explosão de hormônio, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo, aparecer uma ruga aqui, caiu não sei o que aqui. Né? Isso vai mexendo com a nossa autoestima, vai fazendo com que a gente reflita sobre o que já fez na vida. E é para um declínio. Imagina para uma subida tão grande e tão radical. Imagina como é que os meninos se sentem nessa hora, né? Com coisas acontecendo dentro do corpo deles que eles não têm nem resposta. Não sabem nem como manusear, não sabem nem como transitar com essas transformações. Nas meninas, o desenvolvimento das glândulas mamárias, aumento dos quadris, aparecimento dos pelos também e o surgimento da primeira menstruação. Vejam que são coisas muito fortes. Surgimento da primeira menstruação. Todo mundo fala, mas isso hoje é comentado, é falado. Gente, é comentado, é falado, é explicado. Eu sei disso, isso é claro que é, entende? Mas é muito forte esse surgimento da primeira menstruação. É um amadurecer sem estar maduro. Veja uma lacuna que forma. Tenham compreensão, né, do momento em que o seu filho ou a sua filha estão passando. Não é fácil e ao mesmo tempo é divino, né? É uma coisa gradual e ao mesmo tempo muito intensa e que precisa ser vivida com o apoio dos pais, com o apoio da família. Tem gente que quando a menina menstrua pela primeira vez conta para todo mundo, né? Toma cuidado com isso. Eles nessa época eles estão muito
introvertidos, estão muito centrados dentro deles mesmos, tentando descobrir o que está acontecendo, né? É um momento de interiorização. Não exponham, não precisa. Para a sociedade, qual diferença vai fazer, né? Se a sua filha menstruou ou não. É um momento delicado, vamos tratar com delicadeza. Essas características, apesar de serem universais e de acontecerem em todos os seres humanos, podem sofrer variações, sendo aceleradas ou retardadas e até interrompidas, dependendo dos fatores ambientais, estresse, má nutrição, atividade física intensa. Cada um vai ter seu ritmo. Ah, mas ela falou que é dos 10 ao não sei o quê, que é dos 12 aos 14. É relativo. Tudo depende do organismo, da situação em que cada adolescente se encontra. Hoje em dia tem meninas com 10, 11 anos que menstruam pela primeira vez, né? Por quê? Porque está num processo acelerado aquele organismo. Por isso que é bom o acompanhamento do pediatra, do médico, para ir orientando, vendo se a coisa está indo num ritmo muito rápido, tá? Então, essas são as características físicas. Devem ser respeitadas, devem ser olhadas com muita caridade no olhar, com muito carinho. Família é tudo nessa hora. Agora nós vamos entrar nas características emocionais, psicológicas da adolescência, tá? Essas só vão ser resultado, entende? Do que está acontecendo com o físico, né? Então, você está mexendo com o físico, está mexendo com o emocional. Se está mexendo com o emocional, mexe com o físico. A definição de uma normal anormalidade é o que mais me define enquanto pessoa para falar de adolescência. É o que eu mais acho adequado. Normal, anormalidade, né? Tudo está normal, mas muito anormal. Tá vendo? É difícil, não é difícil de entender como é que uma coisa pode ser normal e anormal. Normal porque é uma fase da vida. Eles têm que passar, assim como nós passamos, não é? E anormal porque nunca viveram aquilo. E é intenso, sabe? É pulsante, é como um vulcão em erupção. Imagina um vulcão que tá ali, ó, quietinho, né? Só esquentando, esquentando, e de repente aquilo explode. Pá! Explode para o mundo, explode para a sociedade, explode para ele mesmo, entende? Então, eu acho que essa definição de adolescência normal dentro da anormalidade, né, cabe muito bem para que a gente tenha toda a compreensão do que está acontecendo nessa fase da vida deles. O que eles estão buscando, né? Busca de si mesmo e da identidade. Todas as modificações corporais e as expectativas da sociedade com relação ao jovem levam-no a perceber que está vivenciando uma nova situação. Percebam, analisem. Vamos mergulhar comigo nessa nova fase do seu filho, vai? Vamos dar um mergulho profundo. Vamos pegar essa onda. Busca de si mesmo e da identidade. Nós, mais velhos, quando passamos por um momento de reflexão, esse da pandemia, quantas vezes nós estamos buscando a nós mesmos, a nossa identidade, o que fizemos, o que estamos fazendo. Eu com 62, imagina um ser com 12, 13, buscando a si mesmo. É uma experiência de ter um corpo em mutação, leva a conflitos com a autoimagem. Quem eu sou? Eu sou esse aqui que eu estou me vendo no espelho agora,
com essas barbas, com essas espinhas, né? Com esses pelos diferentes, ou eu sou aquela criança que até meses atrás não tinha nada disso e brincava no parque, escorregava no escorregador e caía numa piscina? Quem sou eu? Olha a busca desse indivíduo como é mais complicado. Mexe com a autoimagem, e isso mexe com a autoestima, fazendo com que horas sinta orgulho e horas tenha vergonha do próprio corpo. Eles olham para ele e falam, agora eu sou um homem, olha, tenho barba, né? Tô com um pelinho na cara, agora. Tem hora que eles olham e falam assim, nossa, que vergonha, meu braço parece que é maior que a minha perna, tô comprido, ai, como eu tô feio. O ano passado, vivi isso com 2 adolescentes, deixaram a barba crescer e tinha hora que tiravam a barba, sabe? Agora acho que tá melhor assim, né? Ah, não, mas eu vou deixar crescer de novo. E eu falava assim, deixa essa barba. Eu falava, vocês estão lindos com essa barba. E eles ficaram lindos mesmo com a barba. Muito bonitos com barba. E eu tive a oportunidade de ir com um deles na formatura do 3º ano do ensino médio. E ele foi com barba. E ele é bonito. E um menino bonito com barba ou sem barba. E a primeira coisa que ele fez quando ele chegou em casa, após a formatura, foi tirar a barba. Olha que significativo. Por que será que ele tirou a barba? Tirou a barba porque era uma nova fase que ia começar. Vestibular, faculdade. Olha quantos conflitos. Mas olha que beleza de momento, né? Tais situações requerem momentos de isolamento, requer solitude. Muitas vezes eles se escondem no quarto e a gente fica ali. Ei, o que você tá fazendo aí? Sai daí, esse menino não fala com ninguém. Respeita. Deixa ficar um pouco só. Deixa ali. Às vezes está refletindo, sabe? É aquela amálgama do vulcão que está sendo aquecida. Claro que tem que orar e vigiar. Óbvio que de vez em quando tem que dar uma batidinha na porta do quarto, abrir e falar, oi, tá tudo bem? Vamos tomar um lanche? Convidar. Mas deixa ter o tempo de solitude. É bom. Quantas vezes eu necessito desse tempo? Desligo tudo. Televisão, celular, rádio, para poder ficar comigo mesma. É muito importante. Outro ponto, tendência grupal. A busca da identidade na adolescência faz com que ele recorra como comportamento defensivo à busca pela uniformidade, que pode lhe fornecer segurança e autoestima. A partir daí surge o espírito de grupo. No grupo há um processo massivo de identificação coletiva. As mães se irritam muito. Ele fica se vestindo como todo mundo. É normal, dá uma certa segurança, entendeu? Se todo mundo está usando tênis, eles também vão usar, porque dá mais confiança de chegar no grupo com tênis, sem medo de ser colocado numa situação vexatória. Por isso que eles trocam muito, o que está usando, o que eu vou pôr. Sabe, é um suporte, gente. Se eles percebem que é para usar o cabelo assim, todo para cima, cortado aqui, pode reparar como eles fazem igual. Por quê? Porque eles já se apresentam no grupo com uma das características que todos se apresentam. Porque eles são tão diferentes, eles estão todos passando pelo mesmo momento, que eles têm que ter pontos em comum, né? Para se agruparem e se aceitarem. Falar, pô, eu tô normal. Eu vou dar um exemplo disso. O que sustenta, muitas vezes, um alcoólatra? A sala do Ará. Por quê?
Porque eles chegam lá e escutam exatamente o que eles fazem. Eu sou vigilante do peso. Cada vez que eu entrava na sala dos vigilantes do peso, nossa, para mim era um alívio, eu achava os meus iguais. Eu não precisava me preocupar se eu estava mais gordinha, menos gordinha, se a roupa estava justa ou se não estava justa, porque todo mundo que estava naquela sala estava na mesma situação. Quantas vezes eles falavam assim, esconde a bolacha dentro do lugar mais difícil do armário, porque acha que não vai buscar e de noite levanta, sobe no banquinho e vai pegar. Aí todo mundo, uma olhava para a cara da outra e dava risada. A gente se sentia igual. Isso dava força para parar de comer em excesso, para não comer direito, para distinguir fome e vontade, não é? É assim que o grupo funciona. E nessa hora, os pais têm que ter o olhar redobrado para ver quem é aquele grupo, conversar sobre aquele grupo, abrir a casa para receber o grupo, porque você recebendo na sua casa, você está olhando qual é o comportamento de um, qual é a fala do outro, o que um consome, o que o outro consome, porque eles ficam soltos ali, mas você estará lá orando e vigiando. Também não é se pôr lá feito uma planta no meio da sala dos adolescentes e ficar lá, né? Eu tive um pai de aluno meu que uma vez ele falou assim, eu vou deixar ele fazer a festa aqui, o churrasco, mas vai ficar a avó, eu, a tia. Eu falei, bom, aí não sou. Como é que ele pode fazer um churrasco no dia do aniversário dele, de 15 anos, com toda a galera dominical familiar sentado junto? Não dá, poxa. Quer deixar fazer o churrasco? Ora e vigia, vai toda hora lá. Mas não se planta no meio deles. O fato de você entrar, levar um suco, trocar carne, pegar um gelo, você faz uma horinha ali, você escuta, você vê se alguém está alterado, entendeu? É isso que o adolescente precisa. Ele precisa ser aceito pela família. Ele precisa ter confiança de poder mostrar para a família quem é aquele grupo. Agora, que ele vai realmente ter um comportamento, né, bastante similar ao grupo, é óbvio que ele vai ter. E a gente tem que estar olhando o que é bom e o que não é bom. Basta olhar para um grupo de adolescentes. As vestimentas são semelhantes, o modo de falar, os lugares frequentados, os interesses, tudo é absolutamente semelhante. Nesse momento, o jovem se identifica muito mais com o grupo social do que com o grupo familiar. Ele está deixando de me amar, está se despedindo da família, está se dispersando, é uma ovelha desgarrada. Não tem nada disso, é um movimento normal, que se vocês souberem fazer, vocês vão trazer e vão deixar ir. É natural, só não pode deixar de vigiar. Vigiar com discrição, né? Com muita cautela. Não é chegar e apontar, aquele teu amigo, hein? Nossa, eu achei que ele anda num caminho, não fala muita coisa legal. Não é isso. Ele vai esconder de você. Ele vai negar. Quando você quer pegar o pintinho, você faz show, ou você faz é piu-piu, gente. Adolescente precisa de piu-piu. A hora que chegar perto, você dá de comer a semente que você sempre deu na infância. Outra característica, necessidade de intelectualizar e fantasiar. A realidade impõe, exige do adolescente a necessidade de renunciar ao corpo infantil e renunciar também à proteção familiar. Isso pode ser vivido como uma experiência de enorme desamparo e impotência. Ele vai se distanciar desse corpo físico. E ele vai, sim, cada vez mais tentar se distanciar dessa super proteção que a família dá para uma criança. Ele vai querendo galgar a sua própria liberdade. Isso tudo gera, sim, impotência e desamparo, que o obriga a recorrer a pensamentos, né, de como compensar essa perda. Nesse momento, pode desenvolver na cabeça deles grandes teorias, né?
enormes teorias sobre o mundo e sobre os mais variados assuntos. É engraçado, né? Eles entram em grandes discussões, se tornam os melhores políticos, os melhores professores, os melhores cientistas. E muitas vezes, para segurar essas hipóteses que eles criam, eles trazem ideias fantasiosas. E a gente escuta. A gente vai escutando. Não tem problema escutar. Deixa falar. Numa hora em que não estiver polemizando, numa hora em que ele não estiver querendo impor essa grande descoberta intelectual que teve sobre política, sobre ciência, que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, a gente traz o assunto, expressa a nossa opinião, mostra o nosso parecer. E isso vai ajudando, porque eles não são bobos, eles voltam lá nos conceitos. Eles mesmos sabem que estão usando aquilo como um mecanismo para se posicionar no mundo. Crises religiosas. A conduta do jovem pode ir de total ateísmo ao comportamento religioso tão engajado que pode incursar no misticismo e no fanatismo. Eles vão do Iapoque ao Chuí. Isso é em tudo. A adolescência é esse momento. Ou é o tudo ou não. Ai, meu Deus, então como é que eu faço se ele se tornar um fanático? É que a gente não precisa deixar ele se tornar um fanático e nem um ateu. É simplesmente pensar que aquele é uma opinião em transição, sempre norteando com aquilo com o qual ele foi educado na infância. Entendeu? Se eles trouxerem outras religiões para dentro de casa, ouça, questione, vai com ele ver, fala, é assim que você está vendo isso? Vamos ver. Ah, mas você é espírita, tem muito do adolescente que ele fala, mas você é espírita, quer ser budista? Tá bom, vamos lá, num templo budista, vamos ver, né? O que eles propõem? E aí, pega tudo que o budismo tem, fala, olha, ó, tem isso aqui, você acha bom? Isso, ó, tem isso aqui também, ó. Isso aqui é muito parecido com o espiritismo, mas você está num processo que você, daqui a pouco, vai querer ser o que você quiser. Contanto que você seja um bom cristão, que você mantenha a ética, que você mantenha a moral, que você pregue a caridade e exerça essa caridade, tudo bem, né? Entre essas condutas, há uma grande variedade de posições religiosas e de mudanças muito frequentes. Um dia eles vão querer ser budista, um dia eles vão querer ser protestante, um dia eles vão querer ser espírita, no outro dia eles vão querer ser católico, vão se apaixonar pelo Papa Francisco, o Papa Francisco vai ser o máximo. E um dia eles vão chegar para você, depois de tudo isso aí, vai falar assim, Deus não existe não. Estudei tanto para a prova, não fiz tanta coisa, foi tão mal, se Deus existisse, não ia me acontecer isso. Tá vendo? São os devaneios da juventude, né? Do mesmo corpo que oscila fisicamente, oscila religiosamente, oscila espiritualmente, oscila emocionalmente. Nós, adultos, precisamos ter essa compreensão e não achar que é nada anormal. É o anormal dentro do normal. Percebem? Esse momento é lindo. Eu adoro trabalhar com adolescentes, sou apaixonada por eles. É viver intensamente quando você está com um adolescente, sabe? Você vive intensamente. Eles te ligam à noite. Olha, está acontecendo isso, não sei o quê. O que eu faço aqui? O que eu não faço? Todo mundo parece que está acabando. E é muito gostoso, sabe? Porque você entra naquilo e fala assim, calma, o mundo está acabando. Né? Outra característica é o deslocamento temporal. A vivência temporal dos adolescentes pode ser observada em situações que provavelmente já presenciamos, tá? Há um trabalho escolar para ser feito e ele se envolve em outro tipo de atividade. Aí a mãe vem e fala assim, olha aqui, rapaz, você tem que entregar esse trabalho hoje até as 23h59, que agora é assim, né?
online, tudo é até as 23h59. Eu tenho achado isso muito divertido, porque a gente começa a falar com eles, dando aula, e aí eles falam assim, Silvia, não precisa se preocupar não, é só tem até as 23h59 para entregar. Eu acho engraçado. Agora isso virou um mote e é muito legal, porque eles acham que eles têm todo o tempo do mundo. E a mãe insiste, o tempo tá acabando, vai acabar. E ele fala assim, imagina, tem até as 23h59, mãe. Não mensura o tempo. Aí, no mesmo dia, ele fica sabendo que ele vai ter uma festa, vamos supor que a gente não esteja na pandemia, porque na pandemia não dá para ir, né? Isso quem tem que orar e vigiar são os pais. E ele falou assim, olha, mãe, sabe, dia 23 de junho eu tenho uma festa, a fantasia. Então, nós precisamos ver a fantasia. Olha a diferença. A lição tem até as 23h59, mas a festa é 23 de junho e hoje é dia 2 de abril, mas ele já está preocupado, já precisa ver a fantasia. Então, essas situações, né, as urgências para eles, né, o pode deixar para amanhã e o tem que fazer agora, é bem de acordo com o que eles estão vivendo. À medida que ele vai elaborando, né, as suas perdas, começa a surgir o conceito de tempo, que implica nas noções de passado, presente e futuro. Assim que ele perde a data das 23h59 para entregar uma lição e tira uma nota baixa, ele vai tomar uma advertência da escola, da mãe, de quem está cuidando, aquela coisa, e ele vai colecionando isso. Aí ele vai vendo, eu tenho até as 23h59, mas eu não posso deixar para as 23h58 para mandar. Mas isso é o tempo. O adolescente vai administrando o tempo, porque aí sim ele entrou na fase do pensamento concreto. Aí sim as coisas concretas têm sentido. Por quê? Porque ele está incorporando o pensamento abstrato. Ele está começando a entender o tempo de uma forma abstrata. Na infância, ele só tem o pensamento concreto. Tudo tem que ser concreto. Copo, água, copo com água. Isso vai. Na adolescência, você fala copo com água. Ele visualiza o copo com água, mas não é da noite para o dia que ele faz isso. O tempo é assim, copo, água, copo com água. E aí, quando ele vai tendo as perdas, quando ele vê que ele passou sede porque ele não pôs água no copo, ele começa a pôr água no copo e abstrai quando alguém fala para ele, copo com água. Gente, é bonito. Evolução sexual. Ao aceitar as suas transformações, né, sexuais, o adolescente começa a buscar por um par. E é a fase das grandes e definitivas paixões, que representa todos os aspectos dos vínculos intensos e frágeis das relações interpessoais dos adolescentes. Quando eles se percebem como alguém sexualmente ativo, eles começam a buscar e se apaixonam. As meninas choram, não comem, não quer, ele não me ligou, ai, ficou de me ligar, mas não me ligou. Aí toca a campainha, ela vai atender o telefone, né? Porque é a ansiedade da paixão. É tão bonito, os meninos, eles se apaixonam, mas são mais acanhadinhos, né? Então eles ficam todos assim, mais tímidos para falar disso. As meninas não, elas são intensas. Meu Deus, ele não olhou para mim, ele não fez nada, ele não me olhou, porque eu tô tentando tudo. Eu tinha uma que usava óculos. Aí ela achou que o menino que ela estava apaixonadésima não gostava de óculos. Parou de usar óculos.
Foi um drama. Eu tive que falar para a mãe, põe uma lente. Leva no hospital, vamos ver se dá para pôr uma lente. Uma lente em adolescente, você já viu, né? Suja, perde, cai, fica dentro do olho. Mas tem que buscar alguma coisa. Eles se tornam extremamente exibicionistas. As meninas usam maquiagem. Os meninos malham. Eu tinha um que tirava uma foto do braço assim para mostrar, né, o quanto músculo ele já tinha, como estava desenhado aquele negócio de malhar. Eles querem malhar muito, bastante. É toda essa explosão sexual dentro deles, estão procurando um parceiro. Outro ponto, atitudes socio-reivindicatórias. Tais atitudes muitas vezes se configuram em resposta às restrições impostas pela sociedade. Tudo eles reivindicam. Bastou falar uma coisa, não. Dá uma loucura neles, que qualquer coisa que se apresenta, até falar assim, ó, tô te mandando pra você fazer uma viagem onde você quiser. Não vou. Mas como não vai? Era o que você mais queria. Não. Tudo eles reivindicam. Tudo é não. Tenham paciência, porque vai passar. Tudo passa, né? Outro ponto. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. A conduta do adolescente está dominada pela ação, sendo esta a sua forma mais típica de expressão. Na verdade, é o mundo adulto que não suporta as contradições dos adolescentes e não aceitam a sua identidade transitória. É transitório, o problema está em nós que não aceitamos. Vamos aceitar, que dói menos. Vamos acolher, vamos saber continuar pondo regras, mas de acordo com esta nova fase. Vamos continuar tendo disciplina, mas com esta nova fase. Não é tudo pode, agora belezinha, vamos deixar. Não, muito pelo contrário. É continuar dando limite, é continuar dando a ordem, é continuar tendo regras, mas de acordo com a idade, entendendo que muita coisa daquele movimento faz parte. Tem que ter compreensão da adolescência, precisa saber o que é, precisa saber as consequências, precisa saber as características para poder entender e acolher. E o último fator, a separação progressiva dos pais, tá? Esta é uma perda fundamental que o adolescente necessita assumir internamente e que pode gerar uma ansiedade muito intensa. Muitas vezes os pais não aceitam e negam o crescimento do filho, dificultando mais ainda a resolução dessa ansiedade. Gente, separação progressiva não quer dizer abandono, não quer dizer que eles vão deixar a família. Eles começam a fazer a leitura do mundo através da opinião deles, do que eles interpretam. Uma criança, qual é a grande magia da alfabetização? A criança lê e por ela mesma entender o que leu e tirar suas próprias conclusões. É claro que às vezes ela lê e interpreta errado a criança. E o que o pai faz, o que o educador faz? Vamos reler? Eu acho que você não entendeu o que o texto estava querendo dizer. Mas a alfabetização é isso. A maravilha da alfabetização está nisso, gente. A criança poder fazer a leitura por ela mesma e tirar suas próprias conclusões. O adolescente começa a fazer a leitura da vida por ele mesmo. É onde ele vai começar a assumir as responsabilidades pelos seus atos, pelas suas escolhas. Ele não está se afastando de vocês, ele está carregando com ele todas as sementes que vocês plantaram. E agora é tempo de vocês regarem esta semente para verem dar frutos. Essas são as características da parte emocional.
É claro que dentro dessas características emocionais, muitas outras vão surgir. É que senão eu ia passar aqui o sábado inteiro falando com vocês e dissertando sobre isso. Tem oscilação de humor, né? Tem muitos outros fatores que vão acontecer, né? Porque a parte emocional, assim como a física, depende de onde cada criança vive, de cada lar, da harmonia desses lares. Agora nós vamos falar do adolescente e a espiritualidade. Mas antes nós temos que definir o que é espiritualidade. A gente tem que saber, né? É uma intensa ligação com o alto. Isso é espiritualidade. Me espiritualizar é me comunicar com o alto, me comunicar com o Criador e através dessa comunicação começar a ter uma conduta, né? Mais caridosa, mais pacienciosa, é desenvolver, né, todas as minhas virtudes. É uma comunhão com Deus, certo? É uma comunhão comigo mesmo. É um ato que energiza o nosso ser e nos faz evoluir. Toda vez que eu começo a me espiritualizar, eu vou me religando com o Pai, né? Vou me energizando e vou me revendo e dessa forma vou evoluindo. Então, como desenvolver a espiritualidade na adolescência? A ligação com a espiritualidade assume um papel primordial no sentido de criar bases sólidas e consistentes, bases sólidas e consistentes, que proporcionam condições para a construção de um ser mais completo e preparado para lidar com as questões da vida. A espiritualidade está muito relacionada com a busca do sentido da vida, que é exatamente o que o adolescente está fazendo, está buscando o sentido da vida. Então a espiritualidade dá o suporte, dá o equilíbrio, dá a força, dá a sensatez, dá a calma. A espiritualidade é a sapata da criança, do jovem e do idoso, de qualquer um. Quem não tem a espiritualidade vive sempre dentro de uma ansiedade, de um vale de indecisões, de indefinições. A espiritualidade é o que nos acolhe, é a cúpula que nos envolve, nos dando sustentação para sermos aquilo que quisermos ser. Como que eu vou fazer isso com o meu jovem? Bom, primeiro que eu já fiz isso com a minha criança. Eu criei-a dentro de um lar cristão. Eu orei com ele, eu levei ele na religião que eu optei para frequentar, eu dei as bases da religiosidade que eu acreditava, eu plantei muito na infância. Vamos pegar o exemplo dos espíritas. Quem é espírita faz o evangelho no lar, a criança está lá, ela vê, ela ouve a leitura, ela toma a aguinha, ela vai na evangelização do centro dela. Tudo isso é o tapete que vai se estender pela vida da criança na fase da adolescência. Mas vocês viram agora que eles vão ter questionamentos. A criança, ela não questiona, ela vai. É legal ir na evangelização do centro. Eles, quando vão ficando adolescentes, eles precisam ter um ambiente no centro, em casa, que favoreça o acolhimento. O centro tem que estar adequado para essa realidade dessas mudanças. Não adianta estar distante da realidade, não falar a linguagem deles. Percebe? Porque a escola já não fala muito a linguagem deles. Mas eles sabem que não pode se afastar, mas do centro eles podem. Começa por birra, não vou. Mas se o centro tiver a fala deles, a comunicação que eles gostam de ter, é claro que eles vão, né? É óbvio que eles vão. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu acho muito importante é reconhecer
o seu papel no mundo. Praticar a espiritualidade requer, primeiramente, entender quais são os valores importantes para a vida. Quais são os valores importantes para a vida? Ser ético, ter moral, ser solidário, ter compaixão, ter empatia, exercer a caridade. Se eu colocar o adolescente no meio de todas essas questões, nas situações do cotidiano, ele vai reconhecer a importância dele no papel no mundo. E ele vai realmente seguir um caminho religioso, um caminho espiritual, um caminho cristão, gente. Queiram que os seus filhos sigam um caminho cristão, o caminho do Cristo, né? Que é o caminho da verdade, da ética, da igualdade, o querer para mim, o que eu quero para os outros, amar o meu próximo como a mim mesmo. Não quero que eles rotulem que nem nós, somos espíritas, somos católicos. Vejam se os seus filhos são cristãos, se eles têm atitude cristã. É aí que a espiritualidade entra, é desenvolver esses valores. Isso que é importante. Como eles vão nomear, como eles vão rotular, isso é escolha deles. Nós nos rotulamos de espíritas. Essa é a nossa condição hoje. Eu almejo um dia só ser cristão. Seguir a Jesus. Que coisa melhor. Não é? Qualquer religião que siga os caminhos e os ensinamentos do Mestre, acreditando ou não que o Mestre já nasceu, é o que vale. Né? Como criar um campo propício para que o jovem de hoje se transforme em um adulto consciente de amanhã, levando em consideração esses princípios de Jesus? Uma das respostas é proporcionar-lhes uma formação moral e ética de qualidade. Educação é a base do progresso moral. É a base do progresso espiritual. A regeneração da humanidade é tarefa da educação. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transforma a humanidade. A educação é a base do progresso moral. E quando se conhece a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar a inteligência, poderá endireitar-se a humanidade. Kardec. É pela educação. É através da educação que vocês dão dentro dos seus lares. É isso que vai nortear a religiosidade deles, o cidadão que ele será. Kardec deixa isso bem claro. A educação é a base do progresso moral. Se é a base do progresso moral, é a sustentação, é o cerne, é o eixo da espiritualidade. Educar é tudo. No sentido, a casa espírita, caminhando ao lado da família, pegando essa linha do Kardec, união, a casa espírita e a família, tem a importante missão, tem o compromisso de evangelizar esses espíritos, despertando-lhes a prática da caridade e do amor ao próximo. Isso é desenvolver a espiritualidade. Despertar nele, através da educação, a prática da caridade do amor ao próximo. Porque quem não tem caridade e não tem amor ao próximo, não tem espiritualidade. Não adianta a gente se dizer espírita, católico, budista, se não tivermos a prática da caridade e do amor ao próximo. Como ensinou o Mestre Jesus?
orientando e educando para que se transforme em homens e mulheres de bens. De bem, de bem. Certo? Jesus ensinou isso. A prática da caridade, Jesus demonstrava em todos os seus atos. Ele era caridoso. E o que é ser caridoso, né? É doar sem olhar a quem. Não é ficar escolhendo. Esse eu ajudo, esse eu não ajudo, esse eu olho, esse eu não olho, esse eu posso estar perto. Não. A caridade não tem olhar, sabe? Discriminatório. Ela não segrega, ela acolhe. Ela não separa, ela une. E com isso você ama verdadeiramente seu próximo. E com isso você ensina o seu filho a trilhar o caminho da religiosidade, o caminho cristão. Joana de Ângeles tem um livro que chama Adolescência e a Vida. A mentora esclarece que o espírito do adolescente traz das experiências anteriores muitos vícios, culpas, desgostos, cabendo aos pais e aos evangelizadores ajudá-lo a trabalhar esses problemas. Ao desenvolver nos jovens a religiosidade, diz ela, o amor a Deus, o alto amor, dando a eles a oportunidade de uma conduta saudável e enriquecedora através do desenvolvimento do caráter. Olha que coisa bonita que Joana de Ângeles nos deixa, como mensagem do jovem e a espiritualidade. Traz com eles coisas para serem zeradas. Quem vai ajudar a zerar um vício do passado, seja ele qual for, família, o grupo de evangelizadores. Eu estou falando dos evangelizadores, estou falando do centro, porque a gente está numa casa espírita, né? Maria de Betânia, eu tenho que citar esse aí. Mas, pode ser em qualquer religião, é óbvio. Amor ao próximo e caridade, qualquer religião prega, né? Senão não é religião, aí fica difícil. Mas, olha, eu vou voltar aqui na Joana de Ângeles. Ao desenvolver nos jovens a religiosidade, o amor a Deus, o amor ao próximo, o alto amor, ensinar seu filho a se amar do jeito que ele é, com qualidades e defeitos, mas para isso vocês também precisam se amar do jeito que são, admitindo que tem erros, e daí qual é o problema? Erro está aí para errar, erro está aí para consertar, erro está aí para refazer. Qual o problema? Nenhum. Aceitem, se amem, se gostem, se modifiquem, se transformem. Não é? E o seu filho também vai ter esse auto-amor. Na hora que ele tiver esse auto-amor, ele vai ter amor ao próximo, porque ele se ama, ele vai amar o próximo, contribuindo para o desenvolvimento do caráter. Isto contribui para o desenvolvimento do caráter. Ela diz isso com todas as letras nesse livro, dando a oportunidade para condutas saudáveis e enriquecedoras. A hora que eu me amo, a hora que eu me respeito, a hora que eu percebo que eu sou respeitado pela minha família num momento tão difícil que é a adolescência, eu passo a ter compaixão, porque estão tendo comigo. Eu vou ter amor ao próximo, eu vou ter uma conduta reta, eu vou ter uma conduta digna. Eu vou cair, eu vou errar, eu vou tropeçar, mas eu vou continuar. Porque eu só aceito, eu me amo. Eu não vou precisar buscar na droga a minha identidade. Eu não vou precisar ficar usando a roupa que meu grupo usa. Eu não vou precisar ficar tendo o mesmo gosto que o meu grupo. Eu vou perceber que se meu grupo me ama e me aceita do jeito que eu sou, esse é o meu verdadeiro grupo. É aí que vocês precisam chegar. É nisso que os pais precisam entender e os evangelizadores têm que ajudar com que eles entendam.
Faça com que o seu filho tenha esse auto-amor, o amor próprio. E aí ele vai se apresentar sim para o grupo do jeitinho que ele é, com óculos vermelho, sem óculos, gordo, magro, porque ele se aceita. E se ele se aceita, ele entende que quem gosta dele aceita-o do jeito que ele é. Mas para isso precisa ter muito trabalho. Entendem? Por favor, entendam isso. Desenvolvam isso dos seus filhos. O alto amor. Porque aí tudo vai ficar mais fácil. Demora, leva tempo, por causa do desengonçado, por causa de tantas coisas que eles estão passando, mas sustenta, explica. Ah, como é bom poder viver essa fase com seus filhos. E para terminar, eu vou destacar uma fala do Dr. Bezerra de Menezes, que diz assim: é forçoso reconhecer que o espiritismo, sem aprimoramento moral, sem evangelização do homem, é como um templo sem luz. Portanto, a relação do jovem com o conhecimento espiritual deve começar cedo. Quanto mais cedo, melhor. Dr. Bezerra de Menezes. Um beijo. Foi ótimo estar aqui. Amo falar sobre adolescentes. Eles são muito contraditórios, adoravelmente complicados. E eu tô aqui, porque vocês precisarem, podem me chamar, podem me ligar, todos vocês têm meu telefone, eu estou à inteira disposição para responder as perguntas, pode ser no privado, que essas questões às vezes surgem depois que ouve a palestra, num outro dia, dentro de um contexto, sabe, do dia a dia, do cotidiano. Eu estou sempre aqui, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo no coração e vamos festejar neste sábado de aleluia a nossa adolescência.